tradições hebraicas, pergaminhos babilônicos e até vestígios na própria Bíblia dão dicas de que uma figura feminina, não tão submissa a Adão, pode ter sido apagada da tradição judaico-cristã. Lilith existiu? Venha descobrir toda a verdade. Duarte 890 aqui, editor, lasca a vinheta. Bom, vamos aos fatos. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, que faz parte da Bíblia, Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, mas logo no capítulo seguinte, somente Adão é mencionado. Onde foi parar a mulher do primeiro capítulo? É só no segundo capítulo que Eva é criada e no terceiro que recebe seu nome. Essa inconsistência sugere que parte do texto tenha sido editada ou removida. O registro mais antigo dessa figura está nas gravuras dos amuletos de Aslan Tesh, relíquias que datam do século 7 a.C. Alguns historiadores argumentam ainda que Lilith é mencionada ainda antes, na demologia sumérica do terceiro milênio a.C. Na época de Gilgamesh, poema mesopotâmio de 2100 a.C., há uma possível menção a Lilith como demônia, ou seja, Lilith já era conhecida antes de compilarem o Gênesis, o que reforça a teoria de que foi apagada da história. Segundo o alfabeto de Ben Sirá, um dos textos que compõe na coleção de escritos rabínicos chamado Talmud, Lilith foi criada a partir da poeira junto a Adão. Portanto, antes de Eva, mas ela negou-se a deitar sobre ele na hora do sexo, por não se sentir inferior, e em protesto abandonou o Éden. Ou seja, segundo o antigo folclore judaico, Lilith rebelou-se contra a superioridade masculina de Adão, o que a torna uma figura problemática para o judaísmo e para o catolicismo, que são religiões patriarcais. Outra evidência de que Eva não foi a primeira pode ser encontrada nos versículos de sua criação, no capítulo 2 de Gênesis. Em várias edições do texto, Deus decide dar ao homem uma companheira idônea, o que sugere que alguma primeira parceira não idônea já tinha sido criada. A fala de Adão, em certas edições da Bíblia, quando vê Eva e diz: "Esta sim é osso dos meus ossos." Outro motivo para Lilith ter sumido de Gênesis seria histórico. Durante anos, no século 7 e 6 a.C., os hebreus patriarcas da tradição judaico-cristã ficaram exilados na Babilônia. Durante essa época, os babilônios passam a adorá-la, cultuando-a como a deusa da fertilidade. Por ser adorada por seus captores babilônicos, os hebreus retiraram Lilith do mito de criação da humanidade e, subsequentemente, de Gênesis. Lilith também é citada em Isaías, que faz parte tanto de Torá quanto da Bíblia. Porém, ao longo de diversas traduções, seu nome foi suprimido até virar animal noturno ou coruja. Só algumas traduções que usam como base os textos em hebraico mais antigos mantêm Lilith em Isaías 34, no trecho em que o profeta descreve como a ira de Deus destruirá a Babilônia, e na terra desolada, Lilith encontrará um lugar para repousar, ou seja, o profeta conhecia a figura da primeira mulher. Textos hebraicos e reedições artísticas de Lilith a descrevem como uma mulher aliada e serpentina. Então dá para associá-la à figura da serpente alada do Éden. A Igreja Católica, em particular, deu um delete definitivo na única menção a ela dentro da Bíblia na metade do século XVI, durante o Concílio de Trento. Nele, a Igreja decidiu tornar oficial a Bíblia Vulgata, uma tradução para o latim do século IV, que já havia trocado a palavra Lilith em Isaías 34 por Ibis. A adoção de uma versão da Bíblia
que já tinha dado sumiço em Lilith, permitiu que ela fosse aos poucos desaparecendo da tradição católica. A questão é, para você, Lilith existiu ou não? Deixe nos comentários. Duarte890 aqui, fui!